Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma indagação a todos nós. Pergunta esta, indagação esta, necessária, urgente e de caráter bem pessoal, de caráter bem particular, e que cada um responda sinceramente no seu coração. Qual é a pergunta? Qual é a indagação? Meu irmão, minha irmã, quais são as suas metas espirituais para este ano? Quais são as suas metas espirituais para este ano? Conforme nós sabemos, hoje é 17 de janeiro de 2021. Já se passou pelo menos metade do primeiro mês deste ano que nós há pouco iniciamos. Eu acredito que nós já tivemos a pensar sobre isso, já tivemos a refletir sobre essa realidade. Quais são as minhas metas espirituais para esse ano que já se iniciou? Alguém já disse que quando nós não temos meta, quando nós não temos objetivo, onde nós chegarmos será uma conquista. Quando nós não temos meta, quando nós não temos objetivos, onde nós chegarmos será uma conquista. Infelizmente, isso é uma verdade. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos de prioridades, nós precisamos de objetivos, nós precisamos de meta espiritual para a nossa vida com Deus. É interessante porque quando nós olhamos para os grandes servos de Deus no passado, nós observamos que eles tinham esse costume de colocar metas espirituais para as suas vidas. E aqui me vem à mente o exemplo de Jonathan Edwards, com as suas resoluções pessoais, com as suas determinações pessoais. Então, isso se faz necessário, isso se faz grandemente necessário para as nossas vidas. Então, nesse sentido, hoje nós vamos começar uma série de pregações, pelo menos quatro meditações, cujo tema geral é prioridades espirituais, ou metas espirituais, ou objetivos espirituais, seja lá como nós quisermos falar. Uma vez que nós estamos começando mais um ano, é necessário pensarmos sobre isso, é necessário considerarmos essa verdade. Hoje, por exemplo, veremos a primeira meta. Hoje, por exemplo, nós veremos o primeiro objetivo espiritual para as nossas vidas, que está relacionado com a palavra de Deus, que está relacionado com as Escrituras Sagradas. Além desse, com a graça do Senhor, mais 3 nós veremos nos próximos domingos. Então, feita essa abordagem inicial, abra agora a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. A gente vai ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 13. 2 Reis 22, versículos de 1 até o versículo 13. Segundo Reis 22, de 1 ao 13. Vamos ler outros textos, mas inicialmente vamos começar com este. Diz o seguinte, irmãos e amigos, a palavra do Senhor. 2 Reis 22, de 1 a 13. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor,
para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Até aqui, até o versículo 13. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, meus amigos, a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a história da igreja de Cristo aqui na terra, ela sempre foi marcada, ela sempre foi caracterizada por movimentos produzidos por Deus através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Repetindo, a história da igreja, ela foi sempre marcada, ela foi sempre caracterizada por movimentos de Deus na vida do seu povo, através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. A própria Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero, é um exemplo disso que nós estamos falando. A redescoberta que Martinho Lutero fez da palavra de Deus, da palavra do Senhor, produziu, meus irmãos, meus amigos, um movimento do qual hoje nós fazemos parte e até hoje nós experimentamos os desdobramentos dele, ou seja, do movimento da Reforma Protestante. Um movimento essencialmente de redescoberta da palavra de Deus, da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Por isso, a nossa afirmação inicial, que dentro da história do povo de Deus, dentro da história do povo do Senhor, Deus sempre agiu e agiu muitas vezes através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Essa também, meus irmãos, meus amigos, foi a realidade vivida pelo povo de Judá nessa passagem que nós acabamos de ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 1 até o versículo número 13. Após 18 anos de reinado, quando completava 26 anos de idade, o rei Josias, que reinou entre os anos 640 e 609 a.C., promove mudanças profundas, promove mudanças significativas no reino de Judá, no reino do povo de Deus no passado. Foram mudanças, meus irmãos, foram alterações, minhas irmãs, produzidas pelas Escrituras Sagradas, produzidas pela palavra de Deus, produzidas pela palavra do Senhor. Essas mudanças, essas alterações, elas afetaram diretamente o culto, em virtude de toda uma purificação que foi feita, em virtude de toda uma purificação que foi realizada. Conforme nós sabemos, dentro do contexto dessa passagem, Judá, meus irmãos, Judá, meus amigos,
enfrentava uma grande crise não só de ordem moral, mas uma grande crise também de ordem religiosa, de ordem espiritual. O povo, infelizmente, havia abandonado os caminhos de Deus, abandonado os caminhos do Senhor. Era um momento de frieza espiritual, era um momento de impiedade, era um instante de distanciamento do propósito de Deus em relação ao seu povo, ao povo da aliança. Contudo, meus irmãos, meus amigos, diferentemente dos seus antecessores, Manassés, diferentemente dos seus antecessores, Amon, Josias, rei de Judá, e não só ele, toda a nação de Judá se volta para Deus através da sua palavra, se volta para o Senhor através das suas escrituras, em sujeição, em sinceridade, e isso gera toda a mudança a qual nós nos referimos agora há pouco. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nessa noite de hoje, com a graça de Deus, baseada aqui nesse texto, eu queria considerar com vocês alguns pontos, eu queria considerar com vocês algumas verdades, pensando no seguinte tema, pensando no seguinte assunto: levando a palavra de Deus a sério, levando as escrituras sagradas a sério. Por quê? Porque essa deve ser uma das prioridades espirituais que nós devemos ter, não só nesse ano que se inicia, mas ao longo de toda a nossa vida. Mas, como nós estamos iniciando esse período, se faz necessário chamarmos a atenção para esse fato, se faz necessário batermos nessa tecla. Então, o tema, repito, da noite de hoje é justamente esse: levando a palavra de Deus a sério. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: quais são então esses pontos? Quais são então essas verdades relacionadas às escrituras sagradas, relacionadas à palavra de Deus, que promoveu uma grande mudança, não só na vida do rei Josias, mas promoveu também uma grande mudança na vida de todo o reino de Judá? É o que nós passaremos a considerar a partir de agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para a descoberta da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu queria que nós atentássemos para a descoberta da palavra de Deus. Vejam aí, versículo 8 do capítulo 22, a parte inicial desse versículo. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, a descoberta da palavra de Deus. Diz o seguinte: então disse o sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ao mandar repassar as ofertas para o templo, o rei Josias, através de um dos seus secretários, no caso Safã, encontra a palavra de Deus, encontra a palavra do Senhor. Provavelmente, conforme nós observamos, o que foi encontrado aqui nesse texto, o que foi encontrado aqui nessa passagem, foi uma cópia do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, dos 5 livros de Moisés, ou, muito mais provavelmente, uma cópia do livro de Deuteronômio. Então, quando nós observamos essa descoberta da lei, ou foi os 5 livros da lei, o Pentateuco, ou foi uma cópia do livro de Deuteronômio. Nós não sabemos, meus irmãos, nós não sabemos, meus amigos, a razão, o motivo, porque a lei de Deus estava perdida na casa de Deus, na casa do Senhor. Pelo menos 2 hipóteses se aventa para poder explicar essa realidade. Ou a palavra de Deus foi abandonada pelo fato de que naquele instante o reino de Judá vivia um período de frieza espiritual, vivia um período de idolatria, e aí se esqueceu completamente dos mandatos do Senhor. Ou uma outra possibilidade foi que alguém procurou preservar a palavra, escondendo-a no templo, para que assim ela não fosse extinta completamente. A gente não sabe o real motivo, a gente não sabe a real razão. Contudo, o que fica de verdade, contudo, o que fica de fato, foi que a palavra de Deus
as Escrituras Sagradas, elas foram encontradas justamente na casa do Senhor. E a partir dessa descoberta, vamos assim dizer, muitas mudanças, meus irmãos, muitas alterações, meus amigos, elas ocorrem, não só na vida de Josias, mas essas mudanças, essas alterações, elas ocorrem também na vida de todo o reino de Judá, do povo de Deus no Antigo Testamento. E aí, quando nós consideramos esse ponto, e aí quando nós nos atemos a essa realidade, fica uma verdade para cada um de nós. Que verdade, meus irmãos? Que verdade, minhas irmãs? A necessidade que eu, a necessidade que você, a necessidade que todos nós temos de estarmos sempre descobrindo a palavra de Deus nas nossas vidas, de estarmos descobrindo a palavra de Deus no nosso viver aqui na terra. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, parece até uma contradição, mas é a mais pura verdade. Apesar de toda a disponibilidade atual que hoje nós temos das Escrituras Sagradas, apesar de tantos recursos que estão à nossa disposição para podermos aprofundar o nosso conhecimento de Deus, para podermos aprofundar o nosso conhecimento da palavra cada vez mais, num sentido geral, salvo algumas exceções, a palavra de Deus ela está sendo perdida e perdida em nossas vidas. Repito, parece uma contradição, mas não é. Temos acesso livre às Escrituras, temos acesso livre a muitos instrumentos para a gente poder aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras Sagradas. Contudo, não obstante a estas facilidades, a palavra de Deus, muitas vezes, ela fica escondida, ela fica distanciada em nossas vidas. E aí, quando nós paramos, e aí quando nós refletimos acerca disso, a gente chega à conclusão, meus irmãos, a gente chega à conclusão, minhas irmãs, que há dois grandes entulhos, vamos assim dizer, em que a palavra de Deus acaba se perdendo na nossa vida. Há dois grandes entulhos em que a palavra de Deus, muitas vezes, ela acaba sendo perdida em nossas vidas. Quais são esses entulhos? Em primeiro lugar, o entulho da indiferença. Em segundo lugar, o entulho da rebeldia. Vamos ver cada um deles. Em primeiro lugar, o entulho da indiferença. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, nós temos tratado a palavra de Deus como algo de só menos em nossas vidas. Não é difícil desprezarmos as Escrituras Sagradas por qualquer distração aos nossos olhos que muitas vezes se fazem presentes em nossas vidas. Os nossos entretenimentos, as nossas diversões. Além disso, muitas vezes nós temos também os objetivos terrenos que muitas vezes nos faz tratar com indiferença a Escritura Sagrada na nossa vida particular, na nossa vida pessoal. É um desses entulhos ao qual nós estamos fazendo menção. Mas não só o entulho da diferença, existe também o entulho da rebeldia, que também, infelizmente, muitas vezes se verifica em nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos encarado a palavra de Deus não como a sua vontade, não como sua vontade soberana, não como sua vontade perfeita para as nossas vidas. Via de regra, nós substituímos essa compreensão que nós devemos ter da palavra, essa compreensão que nós devemos ter das Escrituras Sagradas, por aquilo que parece mais conveniente a cada um de nós, por aquilo que parece ser melhor aos nossos olhos. E aí nos rebelamos completamente àquilo que Deus exige, àquilo que Deus estabelece para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a semelhança do que acontece aqui no texto da palavra, nós precisamos tirar os entulhos que muitas vezes nos impedem de ter um acesso direto à palavra do Senhor. Nós precisamos estar descobrindo constantemente a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos que cada vez mais nos esforçar, escavando o tempo da nossa vida até descobrirmos a riqueza, até descobrirmos a importância da palavra de Deus para o nosso viver. Seja em relação às nossas devocionais, seja em relação às nossas leituras diárias,
seja em relação aos estudos bíblicos, enfim, as mais variadas formas, enfim, as mais variadas maneiras mediante as quais a palavra de Deus, ela deve se fazer presente em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, assumamos esse compromisso com Deus, assumamos esse compromisso com o Senhor, nesse ano que se inicia em relação às nossas vidas, de poder estar priorizando a palavra, de poder estar descobrindo a palavra, tirando o entulho da indiferença, tirando o entulho da rebeldia, para que assim nós aproveitemos ao máximo aquilo que Deus revelou e revelou para cada um de nós. Esse deve ser um objetivo, essa deve ser uma meta espiritual para a nossa vida, para a nossa existência aqui na terra. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? A descoberta. Que descoberta? A descoberta que é feita em relação à palavra do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós nos deparamos com o segundo ponto aqui nesse texto, ou seja, o aprendizado da palavra de Deus. Não perca a sequência. No primeiro momento, a descoberta da palavra de Deus. Agora, no segundo instante, o aprendizado da palavra de Deus. Vejam aí, a parte B do versículo 8. Vejam aí, a parte B do versículo de número 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Uma vez descoberto, o livro da lei, o livro do Senhor, começou a ser lido. Isso permitiu, meus irmãos, isso permitiu, meus amigos, o aprendizado, o entendimento, a compreensão daquilo que Deus havia requerido do seu povo no passado. Conforme nós falamos agora há pouco, ou foi achado uma cópia do Pentateuco, ou foi achada uma cópia do livro de Deuteronômio. Então, as prescrições daquilo que Deus havia dito ao seu povo no passado. É interessante, porque quando nós lemos aqui essa passagem, nós chegamos à conclusão que essa compreensão da lei de Deus, esse entendimento da palavra do Senhor, não ficou restrito a Safã, um dos auxiliares do rei. Não, muito pelo contrário. Ele se estendeu ao próprio rei Josias e também se estendeu a todo o povo, a toda a nação. Então foi um movimento em cadeia, vamos assim dizer. No primeiro momento, conforme nós vimos no ponto anterior, a palavra é descoberta. No segundo instante, há esse aprendizado, esse entendimento da palavra de Deus que havia sido descoberta. Vejam, por exemplo, o versículo 10, 2 Reis, capítulo 22, versículo 10. Diz o seguinte: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Então, o livro que havia sido lido por Safã também vai ser lido por Josias. Ato contínuo vai ser lido por toda a nação. Vejam aí, capítulo 23, versículo 2. 2 Reis, capítulo 23, versículo 2. Vejam só o que nós temos aqui nessa passagem. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Veja, meus irmãos, que coisa fantástica, que mover completo. Deus vai trabalhando através da sua providência, dá acesso para que o livro seja achado na casa do Senhor. Safã lê o livro, Safã leu o livro para o rei, e esse livro é lido também para toda a nação, desde os menores até os maiores, profetas, sacerdotes, todo o povo. Então, há, através dessa leitura, o aprendizado da palavra de Deus, o aprendizado da palavra do Senhor. E é interessante, porque quando nós olhamos aqui essa passagem, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, meus amigos, que esse aprendizado da palavra despertou o rei Josias para a triste realidade que eles viviam e também para as ameaças em relação ao futuro.
Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O aprendizado da palavra despertou o rei Josias para a triste realidade que eles se encontravam e para o juízo que estava prestes a vir ao povo. Vejam aí, versículos 11 até o versículo 13 do capítulo 22. Olhem só a reação do rei, quando ele toma ciência da palavra, quando ele aprende acerca da palavra. Veja o que diz aqui, olha só. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Muito provavelmente, o que foi lido foi aquele trecho de Deuteronômio 28, versículos 15 até o versículo de número 68. Se você depois fizer uma leitura nesse trecho, você vai ver, nesse capítulo de Deuteronômio 28, as prescrições em relação não só às bênçãos, mas de maneira específica às maldições, se o povo se afastasse da lei de Deus, se o povo se afastasse da lei do Senhor. Era o que estava acontecendo. Por isso a reação de Josias, por isso a sua preocupação, porque ele tinha ciência, ele tinha consciência que o povo havia se desviado do caminho do Senhor, e o juízo de Deus era a coisa mais real, o juízo de Deus era a coisa mais certa para a sua vida, não só para a sua vida, mas para a vida de todo o reino, no caso o reino de Judá. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende uma outra lição, a gente aprende uma outra verdade, ou seja, o aprendizado da palavra nos abre os olhos quanto à nossa situação atual e quanto àquilo que nos aguarda em relação ao nosso futuro. O aprendizado da palavra nos abre os olhos para que nós entendamos a nossa realidade atual e também possamos perceber aquilo que nos aguarda em relação ao nosso futuro. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o aprendizado da palavra é tão necessário, é tão importante para nós, povo de Deus, aqui na terra, porque nos mostra como nós estamos andando em relação à vida com Deus, nos mostra o resultado que esse andar vai gerar nas nossas vidas em relação ao futuro. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente precisa ter a palavra de Deus, que a gente precisa ter as Escrituras Sagradas como fonte de orientação para a nossa vida, como fonte de avaliação da nossa vida aqui na terra. Afinal de contas, nós somos falhos nas nossas avaliações, nós somos falhos no nosso entendimento. Como é que nós vamos nos corrigir? Como é que nós vamos nos ajustar? Baseado naquilo que nós pensamos? Baseado naquilo que nós desejamos? Baseado naquilo que nós queremos? Não, porque isso é torpe. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos do auxílio da palavra, assim como aconteceu ao povo de Deus no passado, para que ela possa nos fazer enxergar como nós estamos andando na nossa vida com o Senhor, para que ela possa projetar o nosso futuro, e assim, se preciso for, conforme nós veremos no texto, a gente possa fazer as devidas correções em relação às nossas vidas. É por isso que nós precisamos encarar a palavra de Deus como verdade absoluta para cada um de nós, não como história da carochinha, não como algo ilusório, não, mas como algo real, não, como algo verdadeiro, confrontando a nossa vida com as Escrituras, para que assim nós nos corrijamos mediante as Escrituras Sagradas. E eu repito, somente o aprendizado da palavra nos proporciona esse benefício em nossas vidas. Se nós formos deixados à nossa própria sorte, se nós fizermos aquilo que está no nosso bel prazer, o nosso desastre espiritual é a coisa mais certa da nossa vida. O nosso esfriamento em relação à nossa vida com Deus, o nosso declínio espiritual, conforme nós estudamos na manhã de hoje na escola dominical. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, repito, nós temos essa necessidade. Priorizar o aprendizado das Escrituras Sagradas, priorizar os instantes que Deus nos disponibiliza, não só em termos individuais,
quando nós estamos no recanto do nosso lar, lendo a palavra, sendo edificado, mas também através dos momentos que Deus nos proporciona publicamente. Para quê? Para aprendermos da sua palavra. Para quê? Para sermos confrontados com as Escrituras e assim podermos moldar a nossa vida segundo aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós, assim como aconteceu com o povo de Deus no passado. Então, no primeiro momento, o que é que nós vemos? A descoberta da palavra de Deus. No segundo momento, o que foi que nós acabamos de observar? O aprendizado da palavra de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, olhando para esse texto, nós observamos também o compromisso com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o compromisso com a palavra de Deus. Acompanhe conosco a leitura do capítulo 23, versículo 3. Compromisso com a palavra de Deus. Capítulo 23, versículo 3. Diz o seguinte, palavra do Senhor: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, consentiu a esta aliança. Uma vez que Josias, que todo Judá, compreenderam a realidade ameaçadora que estava por vir, o que foi que ele fez? Qual foi a sua reação? Ele fez uma aliança com Deus. E não só ele, todo o povo. Em que sentido? No sentido de ser fiel a Deus. Em que sentido? No sentido de ser fiel ao Senhor. Uma aliança baseada na fidelidade às Escrituras Sagradas. E quando nós observamos detalhes dessa aliança, nós vemos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, essa aliança que Josias fez com o Senhor junto com o povo em relação à palavra de Deus consistiu em um compromisso sério com Deus através da palavra. É por isso que nós observamos aqui no versículo 3, guardarem os seus mandamentos. Mandamentos de quem? Do Senhor. Os seus testemunhos. Testemunhos de quem? Do Senhor. Os seus estatutos. Estatutos de quem? Do Senhor. Então, aqui não é um compromisso de brincadeira. Não, é um compromisso sério, que eles assumem perante Deus, que eles assumem perante o Senhor, de obedecerem estritamente à palavra do Senhor, de serem fiéis àquilo que Deus prescrevia na sua lei, na sua aliança. Então, foi esse compromisso, um compromisso sério, um compromisso seríssimo. Mas não só isso, essa aliança que Josias estabelece com Deus é também uma aliança sincera. É por isso que o texto diz, de todo o coração e de toda a alma. Então não era um juramento da boca para fora, não era um juramento apenas para fazer de conta, não, fluía do mais interior das suas vidas, fluía do mais interior dos seus corações, era algo verdadeiro, era algo sincero, e que de fato eles queriam ser obedientes, fiéis a Deus em tudo, segundo prescrevia a sua palavra. E é interessante porque, em terceiro lugar, essa aliança envolvia todo o povo, essa aliança envolvia toda a nação. É por isso que no versículo 3 nós também observamos, e todo o povo anuiu, consentiu a esta aliança. Agiram como um só corpo, agiram como um só povo, se colocaram diante de Deus e disseram, sim, Senhor, nós assumimos o compromisso. Sim, Senhor, nós estabelecemos a promessa de ser fiel aos teus mandamentos, aos teus estatutos, a nos submetermos estritamente ao teu livro, ao livro da aliança. Então o que é isso? O compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente encontra uma outra verdade, a gente encontra uma outra lição, ou seja, a necessidade que eu, a necessidade que você, a necessidade que nós temos de renovar constantemente a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com o Senhor, através da sua palavra. Nós fazemos parte do povo da aliança.
Nós compomos o povo de Deus aqui na terra. E essa aliança que nós desfrutamos, ela está baseada na obra de Cristo, no seu sangue. E ela é manifestada através da nossa obediência à palavra do Senhor, do nosso compromisso com Deus, da nossa sujeição à sua verdade. Contudo, nós sabemos que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós nos distanciamos desse propósito, muitas vezes nós nos afastamos dessa realidade. E quando isso acontece, qual é a minha responsabilidade? Quando isto acontece, qual é o meu compromisso? Chegar diante de Deus, renovar minha aliança, renovar meu juramento e assumir esse compromisso, de procurar ser zeloso, de procurar ser fiel, de procurar ser submisso a tudo aquilo que Ele determina e determina na sua palavra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é a noite. Hoje é a noite de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Hoje é a noite de nós renovarmos o nosso compromisso com a sua palavra. Vocês estão lembrados do dia em que vocês se batizaram? Onde dentre vários juramentos, nós assumimos esse compromisso de sermos fiéis às Escrituras, de procurarmos nos sujeitarmos àquilo que Deus prescreve na sua palavra. E muitas vezes, repito, isso acaba se distanciando da nossa vida. É por isso que Deus hoje chama a mim, é por isso que Deus hoje chama a você, é por isso que Deus hoje chama a todos nós a quê? A exemplo que acontece aqui no texto sagrado, renovarmos a nossa aliança com o Senhor, tirarmos de nossa vida o relaxamento espiritual, tirarmos de nossa vida o descompromisso com a palavra de Deus, colocá-la como prioridade na nossa vida, tê-la como o nosso direcionador, procurar conduzir os nossos passos por aquilo que Deus determina. Nós não somos capazes para isso, mas a graça de Deus operando em nós, a graça do Senhor operando através de nós, nos capacitará, meu irmão, minha irmã, para que essa realidade, essa bendita realidade, ela seja vista e experimentada na vida de cada um de nós. Então renove a sua aliança com Deus, renove o seu compromisso com o Senhor, de se voltar para a sua palavra, de abraçar os seus testemunhos, de procurar pautar a sua vida por aquilo que Deus prescreve na sua lei, não fugindo, assim como aconteceu com Josias, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo firme nos caminhos e na vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? A descoberta da palavra de Deus. Em segundo lugar, o que foi que nós observamos? O aprendizado da palavra de Deus. Em terceiro lugar, o que foi que nós acabamos de ver? O compromisso com a palavra de Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, em quarto lugar, meus amigos, a gente observa também aqui nessa passagem a transformação pela palavra de Deus. A transformação pela palavra de Deus. Essa renovação que a gente vê aqui de Josias, da aliança com Deus, da aliança com o Senhor, não só ele, mas todo o povo, mas toda a nação de Judá, provocou, irmãos, provocou, amigos, várias mudanças no reino, várias mudanças em Judá, e se tornou um marco na vida do rei Josias. Preste atenção a esse fato. A renovação com Deus, baseado no livro da sua aliança, provocou várias mudanças, não só na nação de Judá, mas foi um marco na vida de Josias. Por quê? Em primeiro lugar, anulou a falsa adoração. Quando Josias renova essa aliança com o Senhor, de se voltar para a sua palavra, ele procura anular, meus irmãos, ele procura destruir, meus amigos, a falsa adoração que infelizmente vigorava em Judá. Vejam aí, 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 4. É um texto comprido, mas eu queria lê-lo, só para a gente poder perceber a situação drástica, terrível, triste que se encontrava Judá. Mas, através dessa aliança, tudo foi mudado, porque a adoração falsa ela foi anulada, ela foi abolida. Veja, então o rei ordenou ao sumo sacerdote, capítulo 23, versículo 4, Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal,
e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos, em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Bezeba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comia pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e os lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Se você seguir até o versículo número 20, você vai ver as reparações que Josias faz em Betel. Então, meus irmãos, observem, a primeira modificação, fruto da renovação da aliança, o culto a Deus, a casa do Senhor, ela foi restaurada. Foi tirada dentro dela a idolatria. Tudo aquilo que os reis anteriores haviam feito. Por quê? Por causa da fidelidade, por causa do zelo à palavra do Senhor. Então, se de um lado, essa renovação da aliança promove a anulação da falsa adoração, por outro lado, a renovação da aliança, baseada na palavra, conduz ao povo à verdadeira adoração. É o outro lado da moeda. Eles abandonam a falsa adoração, eles vivenciam agora a verdadeira adoração. Vejam aí, versículos 21 e também o versículo de número 22. Olha só. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Veja, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Então foi uma celebração linda, seguindo o que existia na palavra. Houve a anulação da falsa adoração, houve agora a verdadeira adoração. Isso em termos de impacto na vida do reino, isso em termos de impacto na vida do reino de Judá. Mas essa renovação da aliança, baseada na palavra de Deus, essa transformação da palavra de Deus, marcou também, meus irmãos, marcou também, minhas irmãs, a vida do próprio rei Josias. Veja o que diz aí o versículo 25. Veja o que diz aí o versículo 25. Olha só, depois que Josias fez tudo isso, todas essas purificações, olhem só o que é dito acerca dele. Veja, antes dele, no caso de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante,
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, veja, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, de Josias, nunca se levantou outro igual. Coisa fantástica, coisa maravilhosa, meus irmãos. Mudança completa, transformação completa, através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor, tirando aquilo que não prestava do culto, realizando o culto segundo as orientações de Deus, impactando completamente a vida de Josias, o rei de Judá. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica uma outra lição para nós. Que lição? A palavra de Deus, ela procura, melhor dizendo, a palavra de Deus, ela promove mudanças na nossa vida. Não tem, mas não tem mesmo, como você se relacionar com a palavra de Deus, como você se relacionar com as Escrituras Sagradas, verdadeiramente, sinceramente, genuinamente, sem que isso não gere transformação para a sua vida, seja na forma de cultuar a Deus, seja na sua conduta, de forma que você vai atingir o alvo para o qual Deus lhe salvou, ou seja, glorificar o seu santo e excelso nome. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente não pode jamais nos separar da palavra de Deus, que a gente não pode jamais nos separar da palavra do Senhor. Se nós quisermos ter a nossa vida impactada, se nós quisermos ter a nossa vida transformada, não haverá um outro recurso, não haverá um outro meio, não haverá um outro caminho, senão mediante aquilo que Deus nos prescreve, senão através da palavra do Senhor. Por isso, repito, a necessidade de podermos assumir esse compromisso com Deus, de fazer desse ano que se inicia um ano diferente, um ano de maior temor, um ano de maior submissão, um ano de maior fidelidade a Deus, não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo que nós sentimos, mas seguindo estritamente aquilo que Deus nos prescreve na sua palavra, para transformar a nossa vida, para modificar o nosso viver, para que nós possamos ser reconhecidos como povo de Deus aqui na terra, um povo santo, zeloso de boas obras, e através do nosso viver, o nome do nosso Deus, ele seja continuamente glorificado nas nossas vidas. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs, para que assim a bênção do Senhor esteja sobre nós, para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. E aqui eu queria concluir dizendo: grandes coisas, meus irmãos, grandes coisas, minhas irmãs, Deus tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. Grandes coisas Deus tem preparado para aqueles que lhe são fiéis, seja numa vida transformada que acontece na nossa vida, seja no uso que Deus fará de mim, de você, de todos nós, para que nós possamos ser instrumentos úteis na sua mão, para a glória do seu nome, para o crescimento do seu reino, da sua igreja aqui na terra. Contudo, para que isto aconteça, para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos de quê? Em primeiro lugar, precisamos ter um sério compromisso com Deus através da sua palavra, descobrindo continuamente a palavra nas nossas vidas, aprendendo continuamente a palavra de Deus para as nossas vidas, assumindo continuamente o compromisso de obedecermos a palavra de Deus no nosso viver aqui na terra e experimentando profundas transformações que a palavra de Deus há de fazer, há de gerar justamente nas nossas vidas. E tudo isso é possível, meus irmãos, e tudo isso é possível, minhas irmãs, porque o Espírito Santo, o autor da palavra, está em nós. Porque Cristo, nosso Salvador, ele é a personificação da palavra de Deus, a personificação da palavra do Senhor. E uma vez que nós entendemos esse fato, uma vez que nós entendemos essa realidade, se achegar à palavra, ser transformado pela palavra, aprender da palavra, é aprender de Cristo, é ser transformado por Cristo, é ter mais Cristo na nossa vida. Por quê? Porque Cristo, ele é a personificação da palavra de Deus. Não foi sem razão que o autor dos Salmos, no caso Davi, lá no Salmo 40, versículo 7, ele disse: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então as Escrituras revelam Cristo. Se eu me aproximo das Escrituras, eu me aproximo de Cristo.
Se eu descubro as Escrituras, eu descubro Cristo. Se eu assumo o compromisso de viver as Escrituras, eu estou assumindo um compromisso com Cristo. Se eu experimento transformações pela palavra, eu estou sendo transformado por Cristo. Então façamos desse compromisso uma realidade na nossa vida. Clamemos por graça, clamemos por misericórdia, para que Deus possa, nesse novo ano, nos transformar de acordo com a sua palavra, nos moldar o caráter, nos fazer mais parecidos com Cristo, fazermos viver em santidade, nos fazer viver em retidão, para que assim o nome de Cristo, repito, ele seja glorificado no nosso meio. E aquelas pessoas que porventura estão conosco, ou nos assistem pela internet, que ainda não experimentam dessa salvação, que não experimentam ainda desse benefício, só há um caminho para você. E que caminho há? Que você possa se apegar a essa palavra, às Escrituras Sagradas, que você possa clamar por graça, para que mediante a graça, Deus molde o seu coração e você possa se sujeitar a essa palavra. E na medida que você agir dessa forma, na medida que você trabalhar dessa maneira, Deus estará produzindo no seu coração a salvação da sua alma. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é um instrumento através do qual o Espírito Santo gera a nossa vida em nós. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se volte para a palavra. Se volte para as Escrituras. Clame por graça, para que Deus abra o seu entendimento. Clame por misericórdia, para que Deus abra o seu coração. E a palavra de Deus possa penetrar como um raio em meio às trevas, e você possa entender a beleza do Evangelho, reconhecer a grandeza de Cristo e se entregar a Ele sem reserva e sem a menor detenção. Então que Deus lhe abençoe, que Ele possa estar trabalhando na sua vida, que Ele possa estar trabalhando no seu coração pela palavra, para que assim você também possa desfrutar dessas benesses e dessas realidades espirituais que nós, como salvos, desfrutamos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, esse é o primeiro compromisso que nós queríamos trabalhar dentro desse retorno aos nossos trabalhos. Que compromisso é? Compromisso com a palavra de Deus, levando a palavra de Deus a sério. Nós temos mais 3 compromissos e nos próximos domingos a gente vai trabalhar cada um deles com a graça de Deus. Então que Ele nos abençoe e que Ele seja conosco, que Ele possa estar moldando nosso coração e nos fazer cada vez mais receptivos e obedientes à sua palavra. Amém.